E nós de imediato vamos já passando para os nossos próximos painéis, os nossos próximos palestrantes. Nós não teremos intervalo neste exato momento. Este foi o painel Integradores. Eu peço aos nossos palestrantes, por gentileza, que ocupem seus lugares junto à plateia, porque agora nós vamos passar ao próximo painel. Nós teremos agora o painel com o tema Inversores. O nosso moderador será o Aurélio Souza, da Usina Azul. Nós teremos como palestrantes agora o Rodrigo Matias, da Ecore, o Maurício Ritter, da SolarEdge, o Ariel Martins, da Fronius e o Isaac Guanabara, da Sungrow. Então, pela ordem, por favor, primeiramente eu peço a gentileza, por favor, nossos palestrantes, que tomem seus lugares, por favor, junto à plateia. Nós temos que dar início imediato, não teremos intervalo agora. Então, vamos lá, por favor. O Rodrigo Matias, da Ecore. Está aqui, Rodrigo? Venha para cá, tenha bondade. Você é o nosso primeiro palestrante desse painel Inversores. Fique à vontade. 20 minutos, tá? E a gente vai monitorando o seu tempo aqui. Fique à vontade, Rodrigo. Boa tarde a todos. Eu sou Rodrigo Matias, da Ecore Energia Solar. A Ecore hoje é uma distribuidora no mercado brasileiro, atuando em todo o território nacional, que nasceu com um DNA diferenciado. Então, antes de falar sobre o inversor e sobre a tecnologia, eu acredito que é bastante interessante a gente contextualizar a nossa participação no mercado, de que maneira que nós atuamos, o que nós acreditamos que nos diferencia das outras soluções que estão no mercado, para que se justifique aquilo que a gente vai apresentar no final. Então, a Ecore nasceu com um DNA bastante definido desde o princípio, que inclusive nós carregamos no nosso slogan: energia solar ao alcance de todos. A gente acreditava desde o princípio que o tópico energia solar ele não deveria ficar restrito a um determinado poder aquisitivo, a uma determinada classe social, e que existiam formas e possibilidades, através do uso de determinadas tecnologias, de fazer com que isso chegasse ao alcance de N classes sociais, todos os tipos de população, para que todos pudessem ter acesso a algo que é benéfico, e a gente observa todas as discussões, tudo que foi tratado aqui, a nível global, a nível nacional. Então, nós nascemos com uma proposta diferente daquilo que se aplicava no mercado. Nós nascemos com um DNA voltado para soluções MLPE. Para quem não conhece, MLPE vem da sigla em inglês Module Level Power Electronics, ou se a gente fizer uma tradução aí, eletrônico de potência a nível de módulo. O que significa isso na prática? Para quem está habituado com as soluções de inversores de string, nós temos aquela configuração em que você tem N painéis instalados no seu telhado, no solo, onde quer que seja a topologia da sua usina, e esses painéis eles estão interligados entre si em série, formando um grande bloco gerador de energia, e a sua usina vai ter a sua geração lá em kWh a partir do comportamento desse grande bloco. O MLPE, como principal diferencial, ele trata cada módulo como um gerador de energia. Você individualiza o funcionamento da sua usina. Então, isso faz com que as interferências positivas ou negativas não comprometam o todo e comprometam pontualmente aquilo que estiver acontecendo. Então, é um tipo de equipamento que ele permite, dentre outras coisas, flexibilidade, ele permite a você uma geração a partir de potências menores, uma expansão mais simplificada, traz requisitos de segurança fantásticos quando comparados à tecnologia de string, porque você trabalha com níveis de tensão em corrente contínua muito menores, no nível considerado extra-baixa tensão. Então, quando a gente for pensar num tópico que ainda não é discutido, né, na minha opinião, com a devida importância, quando a gente for pensar em regulamentação de segurança para o mercado, alguns fatores vão ser dedicados ao fato de contribuir para a segurança do seu cliente final e fazer com que algumas decisões tecnológicas sejam tomadas nesse sentido, e a MLPE já vem de mercados mais maduros contemplando todo esse cenário. Então, esse foi o DNA com que a Ecore optou por trabalhar desde seu princípio. Se a gente traçar uma linha do tempo, a nossa atuação no mercado de energia solar começou lá em 2014. Em 2014, a Ecore veio para esse mercado de distribuição, e neste momento ela trouxe as soluções da AP Systems, os microinversores da AP Systems.
Para quem não conhece, a gente vai falar bastante sobre a P-Systems aqui durante esses minutos, mas hoje é uma referência mundial em microinversores em solução MLPE. Continuamos a nossa trajetória no mercado e, no final de 2017, nós conseguimos firmar uma negociação com a SolarEdge, que, inclusive, vai ser a próxima a palestrar aqui, e trouxemos para o mercado brasileiro também essa empresa que é referência mundial em soluções MLPE, mas não com microinversores, com inversores simplificados e otimizadores de potência. Também em 2017, aconteceu um case muito interessante que, para minha felicidade, contempla muito do que foi discutido aqui nesses 2 dias de fórum até agora. Ontem se falou muito em políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento da geração distribuída. Ouvi bastante hoje o pessoal falar em qualidade de produto, valor agregado, pós-vendas, inclusão social. Então, o case que eu gostaria de apresentar para vocês, para resumir a tecnologia MLP, ele é bastante oportuno, ele vem ao encontro de tudo isso que foi tratado. Em 2017, aconteceu o programa Goiás Solar. O programa Goiás Solar, para quem não sabe, para quem não conhece, foi uma iniciativa do governo estadual, do governo do estado de Goiás, para prover para determinados conjuntos habitacionais que 100% de suas residências fossem atendidas com energia fotovoltaica. Foi uma iniciativa pioneira no Brasil, porque até aquele momento a gente não tinha nenhum tipo de conjunto habitacional que tivesse 100% de suas residências atendidas. E foi um projeto bastante inclusivo, porque ele atendeu aproximadamente 1.200 famílias, em 4 municípios distintos do estado de Goiás. Se não me falharem os nomes, foram nas cidades de Pirenópolis, Caçu, Palmeiras de Goiás e Alto Paraíso de Goiás. Foram essas as 4 cidades, divididas em quantidades não muito iguais, mas aproximadamente 1.200 residências que foram atendidas por esse projeto. Ele foi desenvolvido, nessa ocasião, com a Nex Solar, que é uma integradora parceira da Ecore, atua muito fortemente nesse estado, mas ela tem uma atuação a nível nacional. Mas, nessa ocasião, ela foi a integradora participante desse projeto e que trouxe esse tipo de possibilidade. A gente teve conjuntos habitacionais providos com energia solar, com 1, 2 painéis, que pode parecer pouco, mas naquele momento era extremamente suficiente, de bom grado, para aquelas famílias de baixa renda que já estavam sendo contempladas com uma habitação, e mais do que isso, elas tinham a possibilidade de desfrutar também de uma fonte limpa e renovável para a geração da sua própria energia. E, para todo mundo que já é integrador aqui do mercado, eu acredito que está bem familiarizado, né, com a topologia de string, sabe-se que projetos desse porte aqui não obrigatoriamente são execuíveis em sistemas convencionais. Você precisa de uma potência mínima para colocar esse projeto em operação por conta das características técnicas do sistema que estão sendo empregados. Então, a possibilidade de uma tecnologia MLPE sendo associada a uma iniciativa pública, a um projeto de inclusão social, permitiu que essa situação fosse atendida. Só fazendo um parênteses aqui que eu acho muito interessante, em uma das localidades, eu não me recordo exatamente quantas casas, mas mais de 100 residências, para que o sistema fosse monitorado, eles foram monitorados a partir de uma única residência. É uma característica diferenciada também, porque como você tem um sistema que ele é descentralizado, você tem vários microinversores compondo seu sistema, a unidade de gerenciamento de dados, que permite também o monitoramento remoto, ela consegue visualizar todos eles. Então, pensando numa comunidade carente, de baixa renda, que não obrigatoriamente vai poder ofertar internet na casa de todo mundo para fazer o monitoramento, não vai poder prover, né, esse tipo de solução para 100% dos moradores, foi uma iniciativa bem bacana, porque eles se juntaram, colocaram uma unidade de monitoramento em uma das casas, todos têm a visão global do sistema, né, de todas as outras casas, mas eles conseguem não somente ter a solução, como também saber qual é a efetividade daquela solução e poder tomar algumas iniciativas com relação àquilo. O que foi muito bacana nesse projeto também é que, em sendo uma comunidade de baixa renda, se imaginou que custos oriundos de uma operação e manutenção do sistema não seriam facilmente absorvidos por aquela comunidade se ela precisasse pagar. Já começa o diferencial da tecnologia MLPE, porque os custos de OIM são drasticamente reduzidos, e vocês vão entender o porquê na continuidade da explicação. Mas esse pessoal
dentre os moradores, alguns que tinham mínimas condições técnicas de serem treinados e capacitados, mínima formação para isso, foram treinados e capacitados dentro dos requisitos básicos para que eles pudessem fazer as mínimas intervenções e manter os seus sistemas funcionando. Então, eu acredito que é um bom exemplo de como que a iniciativa pública ela pode contribuir para a disseminação, né, de um avanço tecnológico num país que ainda está iniciando, engatinhando para isso, que não está maturado, né, que precisa fazer bastante ainda pela geração distribuída, como o Carlos Café acabou de falar aqui, né, o momento não é oportuno para as mudanças, mas que já começou lá em 2017 a propor situações diferentes daquilo que se discute até hoje. Hoje, eu não sei se vocês têm o conhecimento, os memoriais de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, já colocam a possibilidade da utilização de energia solar fotovoltaica como um opcional. Você tem requisitos que, se atendidos, então uma determinada faixa de valor, uma determinada faixa de potência, se você conseguir atender esses requisitos, você pode imaginar um conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida com energia solar fotovoltaica. Hoje a gente tem o termo solar, os boilers, né, o aquecimento já como obrigatório, e o fotovoltaico como opcional. Por que não explorar mais isso? Aqui está um exemplo claro de como isso pode ser feito. E para falar do produto, para falar do inversor, como que isso foi possível? No nosso caso, neste case específico, através da tecnologia da AP Systems. Como eu mencionei para vocês, a AP Systems hoje é uma gigante global, é a empresa com a maior presença global hoje de microinversores, ela está presente em mais de 80 países, ela tem o maior portfólio mundial de produtos voltados para essa solução MLP de microinversores. Aqui no Brasil, não diferente, a gente tem produtos que atendem a todas as topologias de rede em que nós nos deparamos aqui pelo nosso país. Então, a gente tem desde o 127 monofásico até o 380 volts trifásico, possíveis para a sua instalação. São 7 produtos homologados no Inmetro, que permitem um range de aplicação bastante significativo, partindo da possibilidade de um sistema com um painel de 300 watts, hoje eu acho que é o que tem aí de menor no mercado, né? Partindo com essa possibilidade de uma usina fotovoltaica de 0,3 kW para a sua utilização. A AP Systems ela é bastante significativa na sua atuação global, e uma coisa que é muito legal, né, que gera a sustentabilidade para o nosso negócio aqui no Brasil, é que ela é uma empresa que sempre gerou lucro. Ela não precisou passar por um momento em que a operação ela gerava prejuízo para que ela pudesse se firmar no mercado, por conta do pioneirismo. Então, isso traz um lastro muito bacana para a nossa operação aqui, um respaldo para aquilo que a gente vai fazer. Né, nós da Ecore temos o grande prazer de sermos distribuidores exclusivos da AP Systems no Brasil. Recentemente, no começo desse ano, em junho, quando estava tendo o Fórum GD lá em Florianópolis, coincidiu com a data da SNEC, a maior feira de fotovoltaico da Ásia, lá em Xangai, acho que talvez a maior do mundo, e nós recebemos um prêmio naquela ocasião como parceiro diamante, como o segundo maior distribuidor de AP Systems do mundo. E não foi oficializado isso, mas na Intersolar nós tivemos a felicidade de ser comunicados que nós atingimos a primeira posição. Então, isso mostra como que esse mercado, mesmo num país que ainda não está com a tecnologia tão desenvolvida quanto o Brasil, ele pode ser amplamente explorado, porque existe espaço, e como foi falado há poucos minutos aqui no painel anterior, quando você vai fazer uma venda e você vai empregar valor agregado, né, as possibilidades elas se tornam infinitas, porque aí você tem um discurso que vai além do preço. Você trabalha segurança, você trabalha modularidade, você trabalha individualização do seu sistema, você trabalha as possibilidades de expansão futura, você trabalha N vertentes que não te limitam, né, a simplesmente comparar banana com maçã, como normalmente acontece, né, nem banana com banana, e poder fazer uma venda de engenharia, uma venda consultiva ao seu cliente. Qual é a topologia, hoje, de um sistema composto por microinversores da AP Systems? Nós temos os painéis dispostos da maneira como todo mundo já está habituado, e o que começa a ficar diferente é que os microinversores, como o próprio nome diz, são equipamentos em tamanho reduzido, que fazem a mesma função de um inversor de string, a otimização de potência e a conversão de corrente contínua para corrente alternada. Mas é somente nisso que eles se parecem, porque na hora que você observa a topologia do equipamento, vocês podem ver aqui um equipamento de 600 watts para 2 painéis, um equipamento de 1.200 watts para 4 painéis. Cada uma dessas entradas representa um MPPT,
Cada uma dessas entradas faz o rastreio individual do ponto de máxima potência. Então, quando a gente fala em eletrônico de potência a nível de módulo, isso significa, na prática, utilizando aquela analogia da luzinha de Natal. No string, você tem vários painéis interligados em série, como se fosse a lampadinha da sua árvore de Natal. Se um deles queimar ali no meio do caminho, um segmento de luzinhas vai apagar, porque nessa ligação em série você interrompeu o fluxo de corrente elétrica, aquele segmento não vai funcionar. Se um sistema com microinversores fosse comparado à luzinha de Natal, nós teríamos que a queima de uma luzinha, somente ela apagaria. A interferência desta luzinha sobre as demais, ou no caso do nosso fotovoltaico, a interferência de um painel parcialmente sombreado, sujo, defeituoso, em nada interfere os vizinhos, em nada interfere os demais, porque eles estão individualizados em MPPTs. Isso faz com que todo o cabeamento que sai aqui do telhado, ele adentre a sua edificação já em corrente alternada. Porque se eu estou fazendo a parte de otimização de potência e de conversão de corrente contínua para corrente alternada no telhado, eu já estou adentrando a minha edificação com o cabeamento em corrente alternada. E quando a gente pensa nos conceitos de segurança, isso é maravilhoso, porque eu limito a minha tensão em corrente contínua, a tensão de cada um dos módulos, a, no máximo 48 volts em corrente contínua. Eu acho que hoje essa é a maior tensão que a gente tem em datasheet para um painel de mercado. Então, eu trabalho com nível de segurança. Eu não tenho mais aquelas strings com 1.000, 1.500 volts, né, dependendo da configuração do inversor que você utilize, correndo o risco, né, numa intercorrência, de gerar um arco elétrico, de ser ignitor para um incêndio. Esses problemas, esses passivos, eles já estão superados com essa tecnologia. Quando a gente fala em passivo, isso também foi discutido aqui há poucos minutos, né, que o pós-vendas, a maturidade das empresas para trabalhar esse momento posterior à venda, é um fator determinante para se deixar dinheiro na mesa ou não. Para você conseguir conduzir o seu negócio com lucro esperado ou não, para alavancar a sua empresa e fazê-la crescer ou simplesmente chegar num momento em que você bate no teto e começa a cair. Porque você não considerou custos que você teria com passivo ao longo do tempo. Um sistema instalado hoje não obrigatoriamente vai apresentar problema hoje. Ele tem o seu período de maturação e no momento em que ele estiver maduro, a qualidade do produto, a qualidade da sua instalação pode ser um determinante para ele continuar gerando lucro para o seu cliente e, consequentemente, para a sua empresa, ou para que você tenha que fazer algum desencaixe financeiro por causa de algo que não foi considerado lá no começo. E falando em manutenção, né, em diagnóstico, em custo com passivo, eu acho que essas imagens aqui deixam bastante claras a diferença entre um sistema de string e um sistema MLPE, um sistema individualizado em painéis. Hoje, quando você tem a imagem de um monitoramento remoto, da grande maioria, se não de 100% dos fabricantes de inversores que a gente está habituado a trabalhar aqui no dia a dia, basicamente é isso que você dispõe de informações, né? Uma curva de desempenho, uma curva de geração diária, você tem as informações dia a dia, mês a mês, você tem como fazer uma análise financeira, você tem todas as análises ambientais, né? Comparativo de emissão de carbono, quantidade de árvores que poderiam ter sido plantadas para evitar aquela emissão de gases. Essa é uma imagem global que praticamente todo mundo está habituado. O que as pessoas não estão habituadas, e aí isso traz um diferencial significativo quando vocês pensarem em manutenção, é essa imagem. Numa usina fotovoltaica de alguns poucos painéis, nesse exemplo, eu tenho uma visão clara e intuitiva, sem que eu precise falar nada para vocês, de qual é o comportamento de cada um desses painéis em determinado horário do dia. Vocês podem observar que você tem a curva de desempenho do seu sistema. Nesse intervalo de tempo aqui, entre meio-dia e 2 horas da tarde, 1 e pouco, a gente tem esse cenário. Certamente, nesse momento, eu estou tendo um sombreamento parcial no meu sistema. Isso fica bastante claro quando eu observo aqui que esses painéis estão produzindo uma determinada quantidade de potência. O numerinho ali dentro, não sei se é visível para vocês, mas ele significa o quanto de potência está sendo produzido. Só que esses caras aqui estão produzindo um pouco menos, na verdade bem menos, né? Certamente por um sombreamento parcial. Esses aqui estão produzindo um pouco menos por conta de um sombreamento parcial ou de algum outro problema. E imaginando que isso possa ser um problema, imaginando que você seja o responsável pela manutenção da sua empresa desse cliente, você conseguiria pegar o telefone, falar com seu técnico de campo,
falar para ele, olha, vai lá no cliente, o primeiro painel ali da direita para a esquerda, ele está com algum problema lá no microinversor. Desconecta o painel e faz a manutenção. E por mais imprudente que possa parecer essa minha recomendação, desconecta o painel e faz a manutenção, volta para aquela situação que eu falei anteriormente. Você está trabalhando com níveis seguros de tensão para que você possa, de repente, adotar esse tipo de conduta. Fazer uma medição no painel, porque ao desconectar um cabo, mesmo que em carga, não é o recomendado, mas mesmo que você não se atente a isso e faça isso em carga, você não vai gerar um arco elétrico por conta disso, porque o nível de tensão está abaixo dos 120 volts. Então, são as diferenças tecnológicas que categorizam essa linha, né, MLPE. Faz muito sentido quando a gente pensa em geração distribuída, isso hoje, porque cria a possibilidade de novos negócios, cria a possibilidade de um discurso diferenciado e, mais do que isso, traz ganhos significativos na hora que você começa a confrontar as possibilidades de um e de outro sistema. Em hipótese alguma, significa que o sistema de string é ruim. Isso não faz parte do nosso discurso de maneira alguma. Significa que é uma possibilidade também viável, que deve ser considerada, que deve ser verificada como uma opção e uma opção sustentável, tá, para os seus clientes. E o sustentável passa por tudo aquilo que já foi dito todos esses dias. Não é sustentável só do ponto de vista ambiental. É sustentável para os seus negócios. É sustentável no fechamento da conta, na quantidade de passivos, na possibilidade de expansão, no crescimento da sua empresa. Então, por hora é isso. Agradeço muito a presença de vocês, a oportunidade da fala. Deixo para vocês aqui o meu contato, caso alguém precise saber um pouco mais sobre as nossas possibilidades de soluções aí para o mercado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Rodrigo. Só coloca aqui para mim, você volta daqui a pouquinho depois. Antes de eu chamar o nosso próximo palestrante, eu vou chamar o Carlos Evangelista, presidente da BGD. Eu peço que o Rodrigo, que palestrou agora, também o Maurício, o Ariel e o Isaac, para fazer a foto aqui com o presidente da BGD, com a nossa hashtag aqui, só para vocês registrar essa foto, esse momento aqui, ok? Onde é que está o nosso fotógrafo? Está aqui, está chegando aqui, por favor. Pega esse aqui, Carlos. Obrigado. Pessoal, eu queria, como vocês sabem, nós estamos numa campanha grande pelo Brasil todo e junto ao governo para as modificações que estão tendo na resolução 482 da ANEEL para que elas sejam mais favoráveis possível ao nosso mercado. Então, a gente lançou, no começo, já faz algum tempo, a campanha hashtag GD para Todos. E um abaixo-assinado que nós vamos levar para o Executivo e para vários membros do governo, mostrando como nós achamos que seria melhor, deveria ser conduzido todo esse processo para ter um equilíbrio do mercado, né? Nós não queremos prevalecer nem um lado nem outro. Nós acreditamos muito no equilíbrio. Então, nós temos essa hashtag GD para Todos. Eu vou convidar todos vocês para virem aqui na frente e tirar foto conosco. Isso vai para as mídias. Quem não quiser vir, porque não gosta de tirar fotos, não tem problema, né? Aí eu vou e pego pelo braço e trago. Pode vir todo mundo, vem todo mundo, por favor.